Olá, pequenos artistas e amantes de histórias. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada incrível pelo mundo da amizade de quadro em quadro. Você já leu um gibi ou uma tirinha? Elas são super divertidas, não é? Hoje vamos descobrir como essas histórias em quadrinhos nos ensinam sobre a amizade, a convivência e até os segredos da nossa língua portuguesa. Vamos conhecer personagens fofos, aprender a desenhar e a escrever nossas próprias histórias. Preparem seus lápis e sua imaginação, porque a aventura vai ser colorida e cheia de balões de fala. Para começar, vamos falar sobre a amizade. O que é amizade? É um sentimento muito especial de carinho e cuidado por outra pessoa. É quando a gente gosta de estar perto de alguém, brincar junto, compartilhar segredos e ajudar um ao outro. Não importa se a gente é um humano, um gato ou um cachorro, a amizade é um laço que nos une e nos faz sentir bem. E sabe o que é legal? Muitos gibis e tirinhas que a gente adora, como as do Snoopy, mostram a amizade de um jeito muito divertido. É um tema super importante e presente em nossas vidas. As histórias em quadrinhos, que a gente chama de HQs, são um tipo de história super legal que a gente lê e vê ao mesmo tempo. Elas são narrativas que usam desenhos e, às vezes, textos verbais para contar uma aventura, um acontecimento ou uma piada. Elas são organizadas em uma sequência de quadros, como se fossem pequenas janelas que mostram a história passo a passo. É como um filme em pedacinhos, onde os personagens, os cenários e até os sons, as onomatopeias, ganham vida através dos desenhos e balões de fala. É um jeito super criativo de contar histórias. Vamos mergulhar em uma tirinha super legal do Carlos Ruas, Cães e Gatos. No primeiro quadrinho, já começa a confusão. O cachorro está super chateado porque sua caixa favorita foi destruída. Ele acusa o gato, que responde com um "eu brinquei com a sua caixa". É diferente. Reparem nas aspas na palavra brinquei, na fala do gato. Isso mostra que ele tem uma ideia diferente de brincadeira do que o cachorro. Essa pequena diferença de como cada um vê as coisas já causa um grande desentendimento. É o início de um conflito que pode acontecer em qualquer amizade. Mas a amizade é mais forte que qualquer briga. No quarto quadrinho de Cães e Gatos, a gente vê o cachorro virando as costas para o gato e dizendo uma frase muito importante: "Não importa quem tá certo ou errado. O que importa é que eu te deixei triste e eu gosto de você. Então desculpa por isso". Essa fala do cachorro mostra empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele percebe a tristeza do amigo e valoriza a amizade acima da razão. Essa atitude leva à reconciliação e nos ensina que em uma amizade, o mais importante é o carinho e o cuidado mútuo, e não quem está certo ou errado. Vocês já repararam naquelas palavras nos gibis que parecem sons? Elas são as onomatopeias. São palavras que imitam o som de alguma coisa. Por exemplo, na tirinha Cães e Gatos, depois que eles se reconciliam, aparece a onomatopeia PRRRRRR no balão de fala do cachorro. Isso representa o som do cachorro ronronando de felicidade. As onomatopeias dão força, emoção e expressividade às histórias em quadrinhos, fazendo a gente ouvir o que está acontecendo sem precisar de áudio. Elas deixam tudo mais divertido e animado. Agora vamos conhecer outra turma muito famosa, a do Peanuts com o nosso querido Snoopy e o Charlie Brown. As tirinhas de Peanuts são clássicas e nos mostram o dia a dia desses personagens, com suas amizades, seus medos e suas muitas aventuras. Elas são cheias de humor e de momentos que nos fazem pensar sobre a vida. Cada personagem tem um jeito único de ser, e suas interações sempre nos trazem uma lição, um sorriso ou uma reflexão. Vamos ver uma história deles? Em uma das tirinhas de Peanuts, o Snoopy joga a tigela de comida no quintal do vizinho, e o Charlie Brown fica super irritado. Ele pensa: "Ó, céus! Aí vem o sermão", e depois lamenta: "Não suporto esses sermões". Mesmo com a frustração do Charlie Brown, a tirinha nos mostra como, na amizade, as ações de um afetam o outro. Ela nos faz pensar sobre como lidamos com a impulsividade dos amigos e as consequências de nossas ações. A amizade entre Snoopy e Charlie Brown, com todas as suas complexidades e lições, é um exemplo clássico de como as HQs nos ensinam sobre relacionamentos. Nossas histórias em quadrinhos e textos precisam de uma coisa super importante para serem bem entendidos: a pontuação. Os sinais de pontuação são como maestros que dão o ritmo e o significado para o que a gente fala e escreve. Eles nos dizem quando parar, quando fazer uma pergunta, quando mostrar uma emoção forte e até quando separar ideias. Sem eles, as frases ficariam todas emboladas, e a gente não entenderia nada. É como se cada sinal tivesse uma voz e uma função especial.
A vírgula é um dos sinais de pontuação mais importantes e mais usados. Ela tem várias funções, mas vamos destacar duas. Ela serve para separar o vocativo, que é quando a gente chama ou se refere a alguém na frase. Por exemplo, na frase "Você tá me deixando confuso, gato", a vírgula separa a palavra gato, que é o chamamento. A vírgula também serve para separar elementos de uma lista. Pense nela como uma pequena pausa que ajuda a organizar a leitura e a dar clareza à frase. Ela é uma pequena pausa, mas que faz uma grande diferença. Além da vírgula, temos outros sinais de pontuação muito úteis. Os dois pontos são usados para indicar que vai começar uma explicação, uma enumeração ou uma fala de personagem. É como "olha só o que vem agora". Por exemplo, comprei frutas, maçã, banana e uva. Já o ponto e vírgula serve para separar ideias que estão relacionadas, mas que são um pouco mais independentes, ou para separar itens em listas mais complexas. Ele indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Esses sinais nos ajudam a organizar as ideias e deixar o texto super claro. Agora vamos para um time especial de palavras da nossa língua, os pronomes. Eles são palavras super úteis que servem para duas coisas principais: substituir nomes ou para apontar para algo, sem precisar ficar repetindo os nomes toda hora. Pense neles como substitutos inteligentes ou palavras apontadoras. Eles podem se referir a quem fala, a quem ouve ou a quem se fala. Existem diferentes tipos de pronomes, e cada um tem sua função especial. Conhecê-los nos ajuda a falar e escrever de um jeito muito mais claro e sem repetições. Os pronomes possessivos são aqueles que nos dizem quem é o dono de alguma coisa. Eles indicam posse ou pertencimento. As palavras meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa são pronomes possessivos. Por exemplo, na tirinha Cães e Gatos, o cachorro fala da minha caixa. Minha é um pronome possessivo que mostra que a caixa pertence ao cachorro. Eles são como placas que mostram a quem algo pertence ou está relacionado. É como dizer esse é o meu brinquedo, ou essa é a sua ideia, ponto. Já os pronomes demonstrativos servem para indicar a posição de seres e objetos em relação às pessoas que estão falando. Eles são como apontadores de palavras. As palavras este, esta, isto são usadas para coisas que estão perto de quem fala. Esse, essa, isso para coisas que estão perto de quem ouve. E aquele, aquela, aquilo para coisas que estão longe de quem fala e de quem ouve. Eles também podem retomar elementos que já foram ditos no texto. Por exemplo, na tirinha Peanuts, o Charlie Brown fala do "esse sermão", apontando para o sermão que ele estava ouvindo. Que tal você ser o artista e criar sua própria história em quadrinhos? É uma aventura super legal. Para começar, é importante planejar. Pense em algumas coisas. Primeiro, qual será o tema da sua HQ? Que tal amizade? Segundo, qual é o objetivo? Fazer uma feira de gibis na escola? Terceiro, quem será o seu público? Crianças da sua idade? E por último, qual será o formato? Uma tirinha curta ou uma história maior? Ter essas ideias claras é o primeiro passo para uma HQ de sucesso. É como montar um mapa para sua aventura. Depois de planejar, é hora de colocar a mão na massa. Comece criando seus personagens. Pense em como eles se parecem, como se sentem, quais suas qualidades e seus desafios. Depois, defina a trama. O que vai acontecer na sua história? Terá um problema para resolver? Um segredo para desvendar? Esboce o roteiro da sua história, organizando o que acontece em cada quadro. E não esqueça do título. Solte sua imaginação, desenhe os personagens em diferentes posições e mostre as emoções deles. Lembre-se, as palavras e imagens contam histórias. Depois de criar sua HQ, a etapa mais importante é a revisão e edição. É como dar um polimento final na sua obra de arte. Pergunte-se, sua HQ conta uma história sobre amizade? Os elementos do cenário estão presentes? Você usou onomatopeias e recursos visuais para deixar tudo mais divertido? A escrita e a pontuação estão corretas? É fundamental revisar para ter certeza que sua mensagem foi passada de forma clara e divertida. E para finalizar, compartilhe sua HQ com seus amigos e colegas. Troquem gibis e divirtam-se. Vocês sabiam que a gente tem direitos como leitor? O escritor Daniel Pennack criou uma lista muito legal, os direitos do leitor. Eles nos mostram que a leitura deve ser um prazer e não uma obrigação. Por exemplo, a gente tem o direito de não ler, de pular páginas, de não terminar um livro e até de reler, quantas vezes quiser. Esses direitos nos ensinam que o mais importante é ter liberdade para aproveitar a leitura do nosso jeito, sem pressão. Assim, a gente cria um amor pelos livros para a vida toda, e eles se tornam nossos grandes amigos.
Nossa vida está cheia de inspiração para a arte. A artista Raquel Silva, por exemplo, é super criativa. Ela recriou a amizade em uma imagem usando brócolis. Isso mostra como podemos transformar elementos do nosso dia a dia em algo novo e expressivo, misturando a vida real com a imaginação. É uma prova de que a criatividade não tem limites e que a gente pode encontrar inspiração em tudo que nos cerca, até nas coisas mais simples. A arte nos ajuda a ver o mundo de um jeito novo e mais divertido. Chegamos ao fim da nossa aventura Amizade de Quadro em Quadro e vocês foram incríveis. Aprendemos o que é amizade e como ela é mostrada nas HQs. Desvendamos os segredos das tirinhas Cães e Gatos e Peanuts. Vimos o poder da pontuação e dos pronomes para deixar nossas frases mais claras. E o melhor, vocês aprenderam a planejar, desenhar, escrever e revisar suas próprias histórias em quadrinhos. Vocês são verdadeiros mestres em comunicação e criatividade. Continuem curiosos, lendo muito e usando todo esse conhecimento para rir e aprender ainda mais. Parabéns e até a próxima aventura! Deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós.